Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Vinde, Santo Espírito, e dai-nos um raio de vossa luz. Vinde, Pai dos pobres, doador dos dons, consolador divino, doce hóspede da alma, suave refrigério. No trabalho calma, na aflição consolo, na angústia paz. Ó luz da verdade, aclarai as dúvidas do nosso coração. Sem a vossa força nada o homem pode, nem um bem há nele. Lavai as nossas manchas, regai nossas securas, curai nossas doenças. Comovei o que é rígido, dai calor ao que é frio, reconduzi o errante. Dai aos vossos filhos que em vós confiam vossos 7 dons. Dai-nos a virtude, a garantia da salvação e a alegria perfeita. Amém. Olá, minha amiga, olá, meu amigo. Felicidade para você nesse domingo. Boa Páscoa semanal. O domingo é a Páscoa de cada semana. É o dia em que, como comunidade, nós celebramos, nós vivemos a graça de celebrar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos reunimos em torno das nossas comunidades para celebrar esse grande mistério da nossa fé, que é a ressurreição de Jesus. Isso marcou tão forte a vida dos cristãos que cada domingo é a nossa festa semanal, a nossa Páscoa. Mas presta atenção que tem um movimento interessante. Domingo significa dia do Senhor. Em latim, festa, a gente pode ser traduzido com uma palavrinha que se diz feriae, feriarum. Aí vem a palavra férias, né? As férias só dá alegria pra gente. Aí a gente tem segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Feira vem de feria, feriarum, que significa festa. Então a gente diz que depois do domingo, que é a nossa festa primordial, segunda festa, terceira festa, quarta festa, quinta festa, sexta festa. A semana inteira se transforma uma festa, porque do domingo escorre essa alegria como num rio que vai irrigando toda a semana. Aí mesmo aqueles dias que devem ser o chamado dia de dar duro, para nós é uma festa, porque expande na semana a graça e a força, a luz da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, né? É a expansão da festa.
a festa vai se expandindo em nossa vida. A luz de ressurreição que a gente recebe, que a gente vai levando pelos caminhos durante a semana. Esse é o sentido espiritual do domingo, não é? E o seu efeito na vida semanal. Quero acolher com um abraço grande a todos vocês que começaram a chegar aqui, não é? Para essa nossa transmissão nesse domingo. Um abraço aí nesse domingo para a Mima, a Lani, a Lili, a Jussara, a Isaela, a Ivete, Leo Passos, aqui o nosso caro Frei Vander, paz e bem. E toda hora que eu toco aqui para ver o nome de vocês, sobe um negócio aqui que eu não sei mais como é que eu faço, viu? Eu estava cá já no Frei Vander. Tem a Rita aí, não é? Um abraço para você, Rita, para Maria Aline, para a Anne, para a Ana, para o Maurício, para a Juscelia Lago, não é, aqui entrando com a gente, e Dinéa Flores também. Graça e paz para todos vocês aqui acompanhando essa nossa transmissão. Domingo, dia do Senhor, nós estamos essa semana concluindo a sexta semana do tempo comum. Ela começa hoje e vai até a próxima terça-feira, porque de quarta em diante a gente já vai começar um tempo novo, que é a preparação para a Páscoa, que nós chamamos de Quaresma. Mas nós vamos ter tempo de aprofundar tudo isso depois. Mas vamos olhar para a liturgia desse domingo. Tem é a continuação daquilo que a gente viu já na semana passada, dessa ação redentora de Jesus que cura, que toca. Interessante que na semana passada, se fosse pintor, eu teria feito um quadro que deveria ser mais ou menos assim. Vocês conhecem o famoso quadro da criação na Capela Sistina, né? Tem a mão do Criador que toca em Adão, que está lá deitado, ele estende a mão, são dois dedinhos assim que se tocam, que vão para se ligar. Eu pintaria o quadro da semana passada da sogra de Pedro que é curada como uma coisa assim, exatamente dessa, como o dedo de Jesus que vai tocar na sogra de Pedro. Ele diz que pegou pela mão, tocou, agarrou pela mão. Mas por conta de que me veio essa inspiração e essa imagem? Nós cantamos aqui a versão portuguesa de um canto muito antigo chamado Veni Creator Spiritus, um canto que se originou muito provavelmente como texto naquela região da Alemanha, a região aí da Mangúcia, em Mainz, onde corre o rio Reno, uma região muito, muito bonita. E Rabanus Maurus, que foi bispo ali naquela região, ele compôs esse cântico chamado Veni Creator Spiritus, vinde Espírito Criador. E tem uma passagem do Veni Creator, que a gente diz, que no texto que eu cantei aqui, diz que sois poder na mão do Pai. Mas o texto latino diz digitus, não é o dedo, a gente conhece coisa digital, né, que a gente usa os dedos, né, digitar, e dígito depois passou também para equivaler a número, né, quando você tem tantos dígitos, porque a gente conta também usando os dedos, né, então, digitus paterne dextere, é o dedo da mão de Deus. E Jesus uma vez disse para algumas pessoas que estavam dizendo que ele fazia exorcismo por causa de Beelzebub, ele disse, olha, os filhos de vocês fazem essas expulsões do maligno por conta de quem? Se é assim que eu estou fazendo isso pelo poder que vem do Pai, significa que o dedo de Deus é que está agindo. Eu expulso por causa do dedo de Deus. Então o Espírito Santo é interpretado como esse dedo de Deus, não é? Esse dedo que Deus usa para tocar. Então, no fundo, nessa cura da sogra de Pedro, como na criação do homem, ali é esse toque do dedo de Deus que dá vida a gente, que nos cura interiormente. Então pensamos que esse dedo da mão de Deus nos toque. Mas ao mesmo tempo um dedo é algo que o dedo indicador, né, a gente usa para indicar. Pode também servir para indicar no sentido muito duro e de dizer que é para sair. Então, nesse sentido da expulsão que Jesus fazia dos espíritos malignos com o dedo da mão de Deus, é mostrando que a porta de saída é a serventia da casa. Mas esse toque de Deus que entra na vida da gente, Deus que nos toca com a sua cura, com a sua graça, por meio do Espírito Santo. Então, nessa oração que eu fiz, que é a sequência do dia de Pentecostes, diz que o Espírito Santo é esse que cura o que é doente. No texto latino, a expressão ao pé da letra significa é aquele que cura o que está sangrando, que sana aquilo que está sangrando. A liturgia de hoje justamente nos fala disso, de coisas que estão sangrando, de coisas que estão ferindo, porque a liturgia de hoje
nos faz encontrar Jesus de novo em movimento. Não é o texto da liturgia de hoje, é o Evangelho de Marcos, Marcos, no capítulo 1, versículos de 40 a 45. É Jesus que vai se encontrar com um homem em decomposição, um homem que tem uma lepra. A lepra é justamente essa carne que começa a se corromper, que começa a cheirar mal. Um leproso não cheira bem. E você se lembra naquela cena quando Jesus traz Lázaro para a vida, né? As irmãs dizem para Jesus: Senhor, não vai para lá não, já cheira mal, porque já passava de 4 dias que ele estava no sepulcro. Isso é porque é alguém que tinha morrido. Mas um leproso também é alguém que não cheirava bem. E eles não cheiravam tão bem que isolavam, os colocavam muito longe. Eu sou de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, não é? E o Recôncavo, o baiano, diocese de Amargosa. E quando nós vamos para Salvador pela BR-101, a gente entra em Salvador, ali por aquela região que se chama da Valéria. Não é? Na Valéria estão, aqui estou vendo o Frei Wander aqui, a Valéria, os capuchinhos estavam aí presentes lá na Valéria. Então a gente entra em Salvador ali por aquela região e no lado esquerdo da BR-101, não da BR-101, né? Ali já é a 316, BR-101 é a parte por onde eu venho, depois a gente pega a 316, e aí do lado esquerdo tem um lugar chamado Águas Claras. Quando eu era menino, já faz tempo, não é? A gente sabia que naquela região de Águas Claras havia um leprosário. O leprosário era o lugar para onde se colocavam os leprosos. Para onde se colocavam os leprosos. No norte do Brasil é muito famosa aquela região de Marabá, não é? Onde havia um grande leprosário. Se fala de um homem, um santo homem, um italiano chamado Marcello Candia, que vendeu tudo aquilo que ele teve para ir lá e cuidar desses leprosos e leprosas brasileiras. Que coisa bonita essa doação e essa entrega. Pois é, mas o leproso é aquele que não cheirava bem e que dava nojo até para quem o olhava, para quem o via. Mas aqui a gente deveria chamar atenção para uma coisa. Hoje em dia, a lepra a gente chama de hanseníase, justamente por causa do cientista que descobriu o bacilo que recebeu o seu nome. Exatamente esse ano, 150 anos da descoberta do bacilo da hanseníase. A Hansen o descobriu no ano de 1871. Mas, naquele tempo da Bíblia, a lepra era uma outra coisa. A lepra podia ser qualquer tipo de eczema, podia ser visto como lepra, qualquer tipo de psoríase, qualquer tipo de infecção cutânea. Aquilo era a visão de lepra. E a gente sabe que estresses emocionais podem causar isso, não é? Problemas de calvície, que quando a pessoa fica muito estressada. Eu me lembro que uma vez, de repente começou a faltar um pouco, agora já está faltando mais aqui, mas é o tempo, faltando um pouquinho de cabelo, e quando eu fui para o médico, ele disse: olha rapaz, isso aqui, como já tinha me dito uma amiga minha, que era psiquiatra e analista também, ela já tinha me dito: Zé Raimundo, o negócio isso aí é estresse, isso aí é psoríase areata. E aí quando eu fui pro médico, confirmou, disse assim, o médico disse: olha, você tem que aprender a ficar tranquilo. E na medida que eu fui ficando tranquilo, ele me deu lá umas gotinhas que eu passei no lugar, e o cabelo, não é um fertilizante, o cabelo voltou pro lugar, e aprendendo a viver mais tranquilo, relaxei. Isso no mundo antigo poderia ser facilmente detectado, como dizendo que era uma coisa de lepra, uma questão emocional que o corpo mostra, e que na medida que a gente vai tendo paz no coração, a gente pode ir encontrando um reequilíbrio que se manifesta inclusive no corpo, na própria pele. Bem, dito isso aqui, não é, do contexto no qual, no mundo antigo, como era que era visto uma coisa que era lepra, a gente poderia olhar a leitura de hoje. O que é que acontecia? A leitura do livro do Levítico, no capítulo 13, versículos de 1 a 2, depois de 44 a 46, a lei antiga, dizia como era: quando alguém tiver na pele do seu corpo alguma inflamação, erupção ou mancha branca com aparência do mal da lepra, será levado ao sacerdote Arão e à presença dos seus filhos. Se o homem estiver leproso, é impuro. Aqui agora, a etiqueta que vem é uma etiqueta social. Ele é leproso, ele é impuro.
impuro também. Se ele é impuro, ele devia se afastar socialmente do grupo, ele deveria se afastar religiosamente do grupo, ele se afastava psicologicamente do grupo. Eu comecei falando, né, do dedo de Deus, que é o Espírito Santo, falei desse mundo digital que a gente tem. Vocês já notaram quando no mundo digital, quando uma pessoa não gosta muito da outra, está incomodando, o que é que elas fazem? Cancelam, né? Usa o dedo para cancelar a pessoa. O Espírito Santo é esse dedo de Deus que faz o contrário, que ele não cancela não, que ele une. Mas aí o que é o problema? Não era nem tanto a pessoa ser socialmente colocada distante, a pessoa ser cancelada. O problema era essa pessoa introjetar no seu coração essa realidade. E aí acontece, eu diria, o inferno na vida da pessoa. A palavra inferno, in, significa para dentro. E existe um verbo em latim, que é o verbo fero, fers, latum tuli. Eu estou vendo aqui o padre César Augusto, ele estudou muito latim com o Spinelli, então César, vamos fazer a revisão da aula. Então esse verbo fero, fers, latum tuli significa carregar, significa tirar, e quando se diz infero, significa trago para dentro. É desse infere que vem a palavra inferno, ou seja, levar para dentro, porque quando alguém entrava nos infernos, que dizia que ia para dentro da região sombria da morte. E o que acontece é que quando eu introjeto tudo que de negativo as pessoas dizem ao meu respeito, a pessoa se torna excluída, ou seja, ela leva o inferno para dentro dela, e a vida dela, em vez de ser aquele toque em que ela se une com as pessoas, ela se desliga sempre cada vez mais um do outro. A solidão. Então, essa pessoa, quando ela via outros seres humanos chegar, diz aqui o texto bíblico, ela deveria gritar, impuro, impuro, impuro. E durante o tempo que essa pessoa estivesse com a lepra, o que era que acontecia? Ela deveria viver isolada, ela deveria viver fora do acampamento. Ela era uma pessoa excluída. Aqui vamos dar todas as razões também, inclusive sanitárias, não é? Eu disse que só em 1871 o bacilo da hanseníase foi descoberto, e na medida em que é descoberto, aprende-se como isolar e como fazer uma cura. Em tempos antigos isso não era muito simples assim, e as pessoas que muitas vezes se recuperavam eram justamente, talvez por outras doenças de pele que tinha, e depois melhorando, eram reinseridas no ambiente social. Dito isto, agora nós entramos no Evangelho de Marcos. Precisamos lembrar uma coisa, o Evangelho de Marcos é aquele evangelho, como eu já disse muitas vezes, ele quer responder a duas perguntas. Ele quer responder a pergunta, quem é Jesus? Ele quer responder a pergunta, o que é que significa ter fé? E é um evangelho que foi escrito para as pessoas que se preparavam para receber o batismo, que eram mergulhadas nas águas e recebiam a vida nova, se renovavam, se livravam da lepra do pecado, banhavam os seus corpos nas águas do batismo para saírem recuperadas. Então não esqueçamos esse horizonte dentro do Evangelho de Marcos. Aqui diz que um leproso chegou perto de Jesus, se ajoelhou e pediu. Olha só o movimento. Esse leproso não chegou dizendo impuro, impuro, impuro. Não foi um leproso que introjetou aquela carga de negatividade dentro dele. É alguém com um modo de agir um pouco diferente. Ele vai fazer um pedido para Jesus. E o pedido de Jesus, que ele fez para Jesus foi, se queres, tens o poder de curar-me. É um pedido que ele não diz assim, por favor, me cura. É um pedido que faz uma espécie de afirmação e coloca nas mãos de Jesus uma certa responsabilidade. E aqui eu e você que estamos lendo esse evangelho, nós descobrimos quem é Jesus. Jesus é aquele que tem o poder de nos curar. O nome Jesus, Yeshua, em hebraico significa Yahvé, Deus salva. Deus salva. Acontece que salvar tem a mesma raiz na nossa língua, salus, salutis, significa a salvação, mas significa também a cura. A cura.
a saúde, o cuidado com aquilo que é físico, o cuidado que passa pelo corpo. Daí, por exemplo, vem também a palavra saudação. Quando eu saúdo alguém, o que é que eu faço? Eu desejo para essa pessoa que ela tenha saúde, que ela tenha tudo aquilo que pode ser bom para ela, que a sua vida entre num completo equilíbrio. Então, Jesus, o nome dele significa isso. E no pedido deste leproso, nós encontramos já quem é Jesus. É aquele que pode nos salvar. E na medida que Jesus disse isso para o leproso, disse isso para Jesus, tu queres, pode me salvar. Qual foi a reação de Jesus? Diz que ele se encheu de compaixão. O verbo grego para essa compaixão, splanknizo, mas splankna em grego significa as vísceras, não é? As tripas que se movem por dentro. Mas splankna pode ser traduzido também como útero. Como útero. Não é? Aqui a gente podia ter uma imagem bela de Jesus como aquele que se comove até o seu útero, que se fosse mulher, né, seria traduzido e entendido dessa coisa. É alguém que tem uma sede de vida dentro dele, e esse ponto visceral de querer dar a vida foi tocado por essa palavra deste homem. Nós escutamos essa semana aquela mulher fenícia que disse para Jesus, né, sobre aquele negócio, até os cãezinhos comem as migalhas que caem da mesa, e Jesus diz, por causa dessa tua palavra, volta para casa que tua filha está boa. Aqui de novo é Jesus que se deixa tocar pelas palavras dos outros. As palavras das pessoas chegam em Jesus, não ficam aqui no ouvido não, na superficialidade. O leproso é alguém que tem uma doença na pele. A epiderme é aquele ponto onde eu entro em contato com o mundo. É a mesma forma, o lugar onde o mundo se distancia de mim, mas é o lugar onde o mundo toca em mim. O vento toca em mim, a poeira toca em mim. É o meu ponto. E é o órgão maior que da cabeça aos pés a gente é todo coberto de pele. Mas a pele pode ser tanto o lugar onde eu me encontro, mas eu me distancio, não é? Eu posso ter relações que sejam superficiais, que ficam só por fora. Jesus não. As coisas chegavam, tocavam na superfície das suas orelhas, não é? Pela pele, mas entrava até o mais profundo do seu coração e ele se move, e ele se comove. Então, esse é o modo como Jesus escuta as palavras das pessoas. E ele é aquele que sabe escutar, é aquele que sabe ouvir. E então ele se comoveu e disse para o leproso, eu quero, fica curado. Então Jesus é aquele que quer que nós fiquemos curados. É interessante porque nesse querer aqui a gente pode entender, não é, como tem no pedido do Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Qual é o querer de Deus? Qual é a vontade de Deus? O salmista olha para Jesus na hora da encarnação, não é, e põe nos lábios de Jesus, eis que eu vim para fazer a tua vontade. A vontade de Deus, o querer de Deus é realmente isso, vida para os seres humanos. Aí diz que, quando Jesus disse essa palavra, eu quero, fica curado, no mesmo instante, diz Marcos, a lepra desapareceu e o homem ficou curado. O que foi que aconteceu agora depois disso tudo? Jesus disse para o homem, mandou o homem logo embora, mas falou com muita firmeza, não contes nada disso para ninguém. Vai te mostrar para o sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. É como hoje em dia, né? A gente fala tanto de nessa pandemia do Covid. O que é que o Covid está fazendo também? Não é isso? Uma espécie de isolamento social, isso que a gente está acontecendo com a gente nesse período? E então, nesse ato de Jesus que manda que esse homem vá, ele diz agora, vai te apresentar para o sacerdote, para que ele dê a confirmação, como se fosse fazer o tampão, né, o teste aí, para ver se está positivo ou se está negativo. Ele vai, não para fazer aquele teste que era necessário fazer, mas diz aqui Marcos que o homem saiu e foi a divulgar, começou a anunciar. Ele sentiu na carne que estava bom, que estava recuperado. Esse evangelho é uma espécie de
narrativa sobre a ressurreição, reintegração na vida física e também na vida interior e na vida do espírito. Esse leproso entra agora na vida e quem é ressuscitado faz como aquelas mulheres que encontraram o ressuscitado, elas saem para anunciar. Esse homem agora está fazendo a mesma coisa, ele está saindo da morte e a única coisa que ele quer é anunciar para os quatro cantos que existe uma vida que pode vir somente a partir de Jesus de Nazaré. Agora nota uma coisinha que é muito interessante aqui, que diz que ele saiu e começou a espalhar, por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade e ficava nos lugares desertos. Olha, aquilo que dizia a primeira leitura, que quem era leproso deveria ficar fora do acampamento em lugares desertos, Jesus agora tomou esse lugar. Mas não foi isso que Jesus fez na sua vida. Ele não tomou o nosso lugar, o lugar do pecado, o lugar da condenação. Ele tomou sobre si. A gente todos os dias na missa reza assim: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Só que esse tirado aí, se a gente for ver o verbo latino tollere, agnus Dei qui tollis peccata mundi, tollere não significa tirar. Tollere significa também colocar em cima. Jesus é aquele que pegou o pecado do mundo e colocou em cima dele. Tomou o lugar do homem pecador, tomou a posição do pecado e jogou em cima de si. Ele tomou o lugar do leproso. O leproso é que ele deveria estar fora. Agora quem vai é ele. Jesus que assume o lugar deste que está fora. Esse verbo nos dá... É o mesmo verbo que eu dizia antes de inferno, né? Infere, fero, fers, latum, tuli. O verbo que significa isso, tomar, carregar consigo, pega e carrega em cima de si, como que se veste dessas vestes do pecado. Agora, se a gente olha isso e se lembra do capítulo 53 do livro de Isaías, no versículo 4, que é o chamado Cântico do Servo Sofredor, não é? O texto da Vulgata Latina diz: Putavimus eum quasi leprosum, nós o julgávamos como um leproso, nós pensávamos, nós o considerávamos como um leproso. De fato, Jesus é esse que toma o nosso lugar, não só na cruz, mas tomou o nosso lugar em toda a sua encarnação, em toda a sua existência, e nós o julgamos como esse que fica fora. Era assim que ele era julgado pelas pessoas, pelos escribas, pelos fariseus, pelos doutores da lei. Era julgado como esse alguém que carregava com si essa impureza. Agora Jesus, o que foi que fez? Ele tocou no leproso, era proibido que ele tocasse nesse leproso, e aí de novo como que essa mão de Deus, esse dedo de Deus que toca em nós e cria uma realidade nova. Ele curou esse leproso, mas ele não ficou ritualmente impuro. Ele se torna aquele que é o cordeiro que pode ser oferecido em sacrifício, pode ser dado no nosso lugar, porque também ele é o remédio que vem para nós e nos traz a salvação. Então eu quero desejar para você nesse domingo, nessa nossa Páscoa semanal, que de fato a gente possa experimentar essa alegria da salvação que nos vem de Jesus, a alegria dessa salvação daquele que tomou o nosso lugar, não é? Desejar para você um domingo abençoado, não é? Hoje seria esse domingo assim de um carnaval. A palavra carnaval significa caro valle, não é? Pode significar dizer adeus à carne, mas pode significar também saudar a carne, no sentido que aqui nesse evangelho de hoje a gente vê como a vida na carne tem também a sua importância e como Jesus recupera esse sentido da vida. E um pouco disso sobre vida e os vários significados de vida eu falei no vídeo que fiz na manhã de hoje e que era a meditação sobre as leituras de ontem. Você pode ir lá também, aproveita esse período aí, faz uma espécie de retiro, ouve esses vídeos, pode ser que te ajude. Eu estou aqui vendo aqui a Fernanda, quero mandar um abraço grande para a Fernanda que está aí, não é? Em Berlim. Um abraço grande para ti, Fernanda, para todos os teus filhos, para o esposo. Um abraço grande para vocês. Aí para Jussara, não é? Para Suza, Franca Suza, que às vezes tem esses nomes assim que eu não sei dizer quem é a pessoa, ou
Kleber Danelon, meu irmão querido, Padre Kleber, aí em Piracicaba, a quem eu quero um bem, um amor muito grande. Um abraço, Kleber. Para Ivete, para Frau Reis, para Rosa Santos, um abraço para você, Padete. Aqui vejo quem mais, Rosa Santos, César, já mandei aqui, já falei nele, César lá no Rio Grande do Sul, não é, acompanhando também essa nossa meditação. Ao nosso querido Carlos Magno, um abraço grande para a dona Eva, viu Carlos? Um abraço grande para ti também aqui acompanhando essa nossa meditação. Para Jussara, eu acho que eu já falei aqui antes. Para Daim Mantovani, um abraço grande para você. Para Ilza Leal, Zenaide Damasceno, aí em Conceição do Almeida, Diane, Ana Barreto, para Juscelia, Maurício, aqui, Maria Aline, Rita aí em Nazaré, Lília Davi Luna, um abraço para você, para Leo Passos, para Frei Vandeir, já falei aqui logo no iniciozinho, Lane Nascimento lá pelas bandas de Ilhéus, Wilma Costa aí em Aratuípe. Eu acho que eu terminei de dizer o nome de todo mundo que eu estava enxergando aqui. Então, quero desejar que você tenha um domingo muito belo, um domingo feliz, mas não sem antes lembrar de uma coisa. Olha só, Jesus é aquele que tomando o lugar do leproso, ele foi viver em áreas desertas. Mas acontece que Jesus veio para entrar na nossa vida e entrar no nosso coração. A Franca Suzarte é de São Francisco e Nilo Peçanha. Um abraço a todos vocês aí de Nilo Peçanha, minha querida paróquia, foi a última paróquia da Diocese de Amargosa em que servi. Um abraço a todos vocês de São Francisco, Barra dos Carvalhos, não é, Barroquinhas, saibam que vocês moram no meu coração, não me esqueço de vocês não. Jesus é aquele que ficou nesses lugares desertos, mas ele disse uma coisa, ele fez, olha, se alguém me amar e observar meus mandamentos, meu Pai vai amar essa pessoa, eu também. Aí nós voltaremos a essa pessoa e vamos fazer nela a nossa morada. Coisa bonita. Jesus mora no coração de todos aqueles que não isolam o irmão, que não cancelam o irmão, mas que amam e são capazes de superar as dificuldades por meio da reconciliação. O domingo de hoje tem a oração muito bela na liturgia. E eu queria encerrar essa meditação de hoje justamente rezando com essa palavra da liturgia de hoje. Ó Deus, que prometestes permanecer nos corações sinceros e retos, dai-nos por vossa graça viver de tal modo que possais habitar em nós. Jesus, dai-nos a graça de saber que tu habitas o nosso coração, que nós somos habitados por ti. Mesmo que nosso coração esteja deserto, tu entras. Mesmo que a nossa casa esteja vazia e mal arrumada, tu entras. Tu entras para tocar em nós, para trazer-nos o sopro do teu divino Espírito, para trazer-nos a tua divina consolação. E nós te agradecemos. Muito obrigado porque não nos deixas sozinhos. Muito obrigado porque és uma companhia interior em cada um de nós por meio do Espírito Santo que tu nos dás, que é o amor do Pai por cada uma e por cada um de nós. Dá-nos sentir e viver sempre desta presença e nesta presença. Minha amiga, meu amigo, um domingo abençoado, um domingo cheio da luz de Deus. A bênção do Deus de Sara, Abrão e Agar, a bênção do Filho amado de Maria, a bênção do Espírito Santo de amor, que cuida com carinho, qual mãe cuida da gente, se estenda sobre todos nós. Amém. A bênção do Deus unitrino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre você, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém.